Olá, gente, meus alunos do segundo ano, segundo A, B, C, do José Vilela. Novamente estamos aqui para mais uma aula de termologia termodinâmica, ok? Hoje nós vamos estudar a transformação isobárica. Bara quer dizer peso, pressão, iso igual. Então, isobárica é uma transformação a pressão constante. Como é isso, professor? Toda transformação que é feita ao ar livre, ela é isobárica, a pressão constante. Então aqui nós temos um exemplo no livro de vocês, página 80. Um gás está dentro de um recipiente que tem um êmbolo, essa parte aqui, móvel, pode subir e pode descer. Quando você varia a temperatura fornecendo calor, esse êmbolo aumenta, ele sobe, então aumenta o volume. Aqui é o volume V1, pequeno, e aqui é o volume V2, maior, ok? Aí você aumentando mais ainda a temperatura, você vai para o êmbolo se desloca mais para cima, ok? Porque a pressão não aumenta, então para a pressão não aumentar, o volume tem que aumentar. Tá ok? Com o aumento da temperatura. Então, essa transformação é uma transformação isobárica, feita a pressão constante. O que é que nós aprendemos com essa transformação isobárica? Essa transformação isobárica, a pressão e temperatura são proporcionais. Aumenta a temperatura, aumenta o volume, ok? Desculpe, viu? Vou repetir. Pressão é constante quando, aumentando a temperatura, o volume aumenta proporcionalmente. Então, aqui nós temos temperatura 1, volume 1. Aumentando para a temperatura 2, volume 2. Aumentando a temperatura, aumenta o volume. E eles aumentam proporcionalmente. Por isso que nós temos aqui uma reta. Volume, temperatura, a pressão constante aumentam proporcionalmente, ok? Quem descobriu isso? Gay-Lussac, junto com Charles, dois cientistas franceses, experimentalmente chegaram a essa definição matemática. Pressão, volume aumentam, volume e temperatura aumentam proporcionalmente à pressão constante. Pressão não varia, ok? Então, aí se você faz esse gráfico, assim, volume, temperatura, o gráfico é uma reta, você pode extrapolar, ou seja, você pode imaginar ou você pode prever que cada vez que diminui a temperatura, vai diminuindo o volume. Ó, vai diminuindo a temperatura, vai diminuindo o volume. Se você chegar num volume zero, certo? Não existir volume, então a temperatura chega ao seu volume, ao seu valor, o seu menor valor, que nós já vimos que o menor valor da temperatura é menos 273,15 graus Celsius. Esse é o zero absoluto. Só que até hoje nunca se chegou a isso. Isso é uma teoria que vem disso aqui, desse gráfico. Fez esse gráfico e aí você pode extrapolar o gráfico. Vai diminuindo a temperatura, diminui o volume, até o zero absoluto. Então, o zero absoluto vem disso aqui, ok? Muito bem. Então, aqui está a lei de Gay-Lussac e Charles e Gay-Lussac, que é a lei da isobárica, pressão constante. Então, a lei está escrita aqui, que a pressão, o volume ocupado por determinada massa de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, essa temperatura absoluta
é a temperatura em Kelvin. E, professor, se aparecer a temperatura em Celsius, meu filho, você vai ter que transformar em Kelvin para poder usar essa fórmula matemática aqui, ó. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E se tiver uma outra transformação, então fica V3 sobre T3 é igual a V1 sobre V2 sobre T2, V1 sobre T1. E se for ou 4 transformação, aí fica V4 sobre T4. Então aí tem esses pontinhos aqui, etc. E se for uma que eu não conheço, Vn, então fica Vn sobre Tn é igual a constante. Isso é uma lei matemática. E aqui é o gráfico na temperatura Kelvin. Ali era Celsius, aqui é Kelvin. E aqui a extrapolação para o zero absoluto não tem volume. Muito bem. Essa é a lei de Charles e Gay-Lussac, a lei das isobáricas. Agora vamos estudar a lei das isométricas. Iso igual volumétricas. Isovolumétricas. Essa isovolumétrica é quando tem volume constante. Volume constante. Aí o êmbolo aqui não se move. E se você variar a temperatura, as moléculas vão ficar mais agitadas, vão bater mais na parede e aí vai aumentar a pressão. E se aumentar mais ainda a temperatura, aí você vai bater mais, as moléculas vão bater mais nas paredes e a pressão vai aumentar mais. Conclusão, que nas isovolumétricas, a pressão, o volume não varia. Então, a pressão aumenta proporcionalmente com a temperatura. A outra aumentava proporcionalmente, o volume aumentava proporcionalmente com a temperatura. Aqui, quem aumenta proporcionalmente com a temperatura é a pressão. Aí o gráfico também é uma reta, porque é proporcional, e você pode extrapolar, onde você vai diminuindo a temperatura até não ter mais pressão, pressão zero. Pressão zero significa que as moléculas não se movem mais, ok? Elas ficam paradas, estáticas. E você alcança isso, teoricamente, na temperatura de menos 273,15 graus Celsius, que é o zero absoluto. Aí aqui, novamente, tem o gráfico, certo? O gráfico das isovolumétricas, ok? Aqui tem a lei de... Quem fez essa lei foi Charles, mas não foi aquele mesmo Charles, não, é outro Charles, certo? Então, Charles, ele estudou os gases e construiu esse gráfico teoricamente e fez essa lei matemática. Para uma determinada massa de gás, mantida a volume constante, a pressão exercida é diretamente proporcional à temperatura. Lei de Charles. A outra foi de Charles e Gay-Lussac. Matematicamente, se você tiver P1 sobre T1, houver uma transformação para P2, pressão 2, a temperatura vai para T2. Mas se você dividir P2 por T2, vai dar o mesmo valor que P1 sobre T1. E se fizer outra transformação para P3 e temperatura vai ser T3, se dividir vai dar o mesmo valor. E se for uma Pn sobre Tn, ela é constante. Então, P sobre T é constante. Essa é a lei de Charles, a lei das isovolumétricas. Aqui nós temos um exercício resolvido, certo? Do livro, certo? Ele pergunta aqui, explique por que do aumento de pressão de um gás, por que o aumento de pressão de um gás, quando aquecido a volume constante. Então a resposta, vocês veem aqui, quando você aquece a volume constante, as moléculas batem mais na parede, certo? Então aumenta a pressão. Uma massa de gás, essa é a quarta, a massa de gás no estado inicial A passa para o estado B, sofrendo uma transformação indicada nas figuras e representada no gráfico P, pressão, versus V, volume. Qual tipo de transformação ocorreu de A para B? Onde está A? A está aqui.
Onde está B? Está aqui, ó. Então, de A para B, ela saiu assim, ó, de A para B, houve uma transformação com mesma pressão, isobárica. Isobárica, pronto, está respondida a questão, ó, porque a pressão ficou 5 o tempo todo, de A para B. Muito bem. Agora, calcule a temperatura TB, sabendo que a temperatura TA é 300. Então, essa temperatura TA é 300, quer saber a temperatura TB. Muito simples. Aí você vai aplicar a lei de Charles e Gay-Lussac, VA sobre TA é igual a VB sobre TB. VA em A, quanto vale o volume em A? 2. Ó. Aqui, o volume aqui em A vale 2. Aí coloca 2 aqui em cima. Quanto é a temperatura de A? Ele disse aqui, ó, 300, tá ok? 300, coloca aqui. Qual é o volume em B? Vamos ver, B é aqui. Qual é o volume aqui embaixo? Volume 6. Coloca aqui 6. Quem é a temperatura de TA é o que eu quero saber. Aí faz aquela regrinha de 3. 2 vezes TA, 2TA. 3 vezes 300 vezes 6, 1.800. Aí o 2TA, o 2 passa a dividir no 1.800, dá 900 Kelvin. Muito bem. Quinta questão que é resolvida. Muito bem. Um recipiente contém gás sob pressão 1,5 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. E a temperatura de 27 graus Celsius. Determine a máxima temperatura que o gás poderá atingir, sabendo que a parede do recipiente resiste até uma pressão de 3 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então é isso aí, uma caldeira está a uma certa temperatura, você vai esquentando, quer saber até que temperatura você esquenta para a caldeira não estourar, né? Para não causar um acidente. Então aqui você faz o seguinte, você vai usar volume constante, você vai usar a fórmula de Charles, tá? Então a fórmula de Charles é essa aqui, ó. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, certo? Muito bem. Então, aí você vai ver quem é P1. P1 é a pressão que está o gás. 1,5 vezes 10 a quinta, que o problema diz aqui, ó, 1,5 vezes 10 a quinta. Qual é a temperatura? É 27 graus Celsius, você tem que transformar para Kelvin, dá 300. Ok, quem é P2, aqui o recipiente aguenta, ele só pode chegar até aquela temperatura, que é aquela pressão, 3 vezes 10 a quinta. E T2 é que você quer saber, até que temperatura você pode esquentar essa caldeira. Eu estou aqui T2 aqui embaixo. Aí você faz aquela regrinha de 3, né? Passa esse aqui multiplicando, passa esse para cá, certo? Aí vai ficar o quê? 300 vezes 3, e esse 10 a quinta com 10 a quinta corta, dividido por 1,5, que vai dar 600. Quando você divide aqui 1,5 por 300, dá 600, vezes 3, dá 300, né? Dá 300, aqui vai dar 200, vezes 3, 300, vezes 600 Kelvin. A caldeira só aguenta até essa temperatura, mais do que isso ela vai estourar. Agora vamos para os exercícios propostos do livro, né? Para a gente ensaiar bastante aí, depois eu faço uns testezinhos para vocês, tá? Então, o exercício 6. O exercício 6 diz o seguinte: um gás é submetido a uma transformação mostrada no gráfico P versus V. No processo, a temperatura do gás aumenta de TA, 350 Kelvin, para TB. Qual o valor de TB? Pronto. Aqui, ó, é uma isobárica, pressão constante. A pressão atmosfera, ele não muda de A para B, mesma pressão. Ok? Aí você vai usar a fórmula de pressão constante. Aqui eu fiz para você para adiantar o processo, ok? Para adiantar o processo. Então, essa aqui é a fórmula da isobárica, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, ok? Aí você coloca volume inicial, aí você olha lá no gráfico, 1.
1, volume inicial, ok? Volume inicial 1. Temperatura inicial 300, que ele disse no problema. Ok, o volume final, aí você olha lá no gráfico. VB, aí volume, aqui embaixo 4, aqui em B o volume é 4. Aí você vem para cá e coloca 4. E o T2 é X, é o que você quer saber. Uma vez X é X, 350 vezes 4, vai dar 1.400, resolveu a letra A, certo? Resolveu a letra A, certo? A letra B, eu vou deixar para vocês esboço o gráfico V vezes T dessa questão. Então, você vai fazer em casa, eu não fiz aqui não, certo? Você coloca V e coloca T, aí a reta é inclinada, né? Você faz uma reta inclinada. De 1 para 4 vai ser uma reta inclinada assim, ó. V vai ficar aqui no lugar do T e no lugar do P, aí vai sair de A para B, vai sair de 1 para 4 inclinado, certo? Aí a temperatura inicial vai ser 350, a final vai ser 1.400, que a gente achou aí. Eu não fiz a letra B não, só fiz a letra A. Muito bem. Agora vamos para a 7ª questão. Ok. Então, pessoal, eu vou deixar para fazer a 7ª questão em outro vídeo, que esse vídeo está ficando muito grande, tá ok? Então, depois eu faço essa 7ª questão, tá ok? Faço a 7ª, 8ª, mas aí já tem bastante assunto para a gente estudar, tá ok? Valeu, tudo de bom. Quando vocês assistirem no YouTube, dê o seu like aqui, ó, dedão no meu canal, certo? Ative, ó, sininho de notificação, ó, faz a sua inscrição, tá ok? E boa sorte nos estudos, a gente se vê aí nos outros canais de comunicação. Até mais.